município de Campos, o Givago Faria, que veio destacar o espaço empreendedor que vai funcionar na Praça do Salvador na quinta-feira, dia 1º, e na sexta-feira, dia 2, das 9 às 17 horas. Givago, obrigado pela presença aqui no nosso programa, presidente. Como é que vai funcionar o espaço empreendedor esse ano lá na Praça do Salvador? Bom dia. Bom, primeiro, muito bom dia Vitor, bom dia Granja, bom dia a todos os telespectadores, né, e ouvintes também da rádio. Dizer que parabenizar aí a qualidade do programa, realmente está muito bom. E não duvido nada dessa expansão, de fato, a ser acompanhado com qualidade, não, tá? Porque o crescimento desse programa já tem sido assim, bastante comentado, a qualidade do crescimento, porque às vezes se cresce, mas se perde a qualidade. Né? Então é muito importante crescer e não esquecer da qualidade do programa. E as críticas são sempre salutares, porque se não houver críticas, tá certo? Eu acho que todo governo ele tem que entender as críticas, absorver e mudar aquilo que é importante ser mudado, ser alterado. Isso aí não há problema nenhum com relação às críticas. Exato. Sempre são salutares. É importante destacar isso que você está falando, Vago, porque você está aqui, você é governo, e a gente faz muitos elogios também, quando a gente tem que fazer. Claro. Então, as pessoas que acompanham o programa já, pelo menos uns 2 anos agora para cá, percebem principalmente essa situação de... a gente faz a crítica sim, mas o criticado tem as portas abertas. E a gente não faz a crítica sistemática ao governo, de forma alguma. Esse programa, eu acho que bate o entrevista coletiva em relação a receber pessoas do governo. Exatamente, eu ia falar justamente isso. Eu estava conversando com um membro do governo, não importa falar o nome aqui agora, que eu comentei o seguinte: tem 2 programas que se fala demais sobre o governo do nosso município. Um é uma entrevista coletiva, que só é programa de governo. Segundo é o nosso, que além de a gente elogiar ou a gente criticar, a gente elogia e traz os secretários e se esforça em trazer todo mundo para cá para justamente explicar o ponto de vista de cada um. Que nós temos o nosso ponto de vista, claro. O secretário tem o ponto de vista dele e assim por diante. E assim nós vamos fazer essa conjuntura, e o Givago falou uma coisa interessante, que é absorver e mudar o que de fato é necessário mudar. E que isso não é necessário mudar, segundo o governo, do ponto de vista dele, não se mude. Isso aí. Daqui a 4 anos, aí os eleitores vão ver que de fato valeu a pena ou não. Mas é importante destacar o que o Givago falou, porque eu também concordo com ele. A crítica existe, ela tem que existir. E se existe essa capacidade de absorção e existe o fato da necessidade de mudar, a gente não vai levar isso como glória pra gente, não. A gente vai levar isso como, o pessoal absorveu, mudou. Caramba, estão preocupados de fato com o nosso município. Claro. Porque a gente critica quando de fato há alguma falha, alguma falta de atenção naquela área. Mas, Givago... Uma das coisas a comemorar são mais de 6.000 pessoas, tudo oficializado no seu trabalho. Né? Isso aí é muito importante, porque desenvolve essa questão do empreendedor no município, porque o povo brasileiro é um povo empreendedor. Às vezes tá faltando informação para justamente estar formalizado. E aqui o município de Campos, com o Givago, né, porque está na minha frente, porque quando eu critico, também critico na frente, ou ouvindo, assistindo o programa, tem se esforçado para justamente formalizar essas pessoas. E como é que vai ser esse espaço na quinta e na sexta-feira lá na Praça do Salvador, Givago? Bom, Vitor, quando eu estava falando com relação à crítica, eu tenho que fazer o gancho aí com relação ao empreendedor, ao espaço do empreendedor. A crítica, só fazendo esse gancho, claro. Né? A crítica, eu sempre vejo que a crítica é sempre construtiva, sempre. Mesmo que seja crítica pela crítica, sim, mas ela é sempre construtiva, dependendo naturalmente de como você olha a crítica. Então, por conta disso, toda quarta-feira, nós temos ali o Espaço do Empreendedor funcionando nos altos da rodoviária Roberto Silveira, de 9 horas da manhã até o meio-dia. Eu faço questão de estar presente todas as vezes que acontece o Espaço do Empreendedor, atendendo o público que vai lá. Hoje vai cerca de quase 200 pessoas toda quarta-feira. E eu ouço muita crítica, né? Muitas críticas. Crítica no sentido de, às vezes, a gente não conseguir atender a todos, crítica em função do tempo, e eu tenho que estar lá exatamente para que eu possa absorver essa crítica e tentar mudar aquilo que é importante ser mudado, porque a gente não pode deixar se avolumar, e aí, se avolumando, a gente, de fato, não tem como solucionar o problema. Então, exatamente por este motivo, que é a terceira vez que a gente leva o Espaço do Empreendedor para a Praça do Salvador. Né? Eu já entendi que
é muito importante nós termos toda quarta-feira, não tem como ter, tem muita gente que me perguntou lá, e aí foram críticas, por que não segunda, por que não bota terça, por que não bota quinta, por que eu não boto semana inteira, porque, e aí na oportunidade da crítica, né, eu sempre respondo o seguinte, que nós contamos com parceiros, são 12 parceiros que formam o Espaço do Empreendedor. A Codenca não faz o espaço sozinha, muito pelo contrário. Nós aí contamos com 3 instituições bancárias. Quando nós começamos, isso foi lá pelo março, abril do ano passado, eram 4 parceiros. Eram 2 instituições bancárias, nós tínhamos contador e advogado. Hoje, e não tínhamos um espaço físico apropriado, né? Era ali, ao lado do Shopping Popular, e o mercado municipal. A gente formalizou ali o Shopping Popular e tal, e depois a gente precisava de um espaço que fosse referência para os empreendedores que estavam por vir, que viram ali o Espaço do Empreendedor. E aí surgiu os Altos da Rodoviária Roberto Silveira, que não tínhamos cadeira, não tínhamos ventilador, não tínhamos estrutura nenhuma para atender esse público, e a gente sempre de frente, toda quarta-feira, vimos uma data, um dia especial para isso, e nós temos que contar com os parceiros. E os parceiros, naturalmente, eles saem, por exemplo, nós temos parceiro do INSS, que é um funcionário do próprio INSS que sai de lá para dar atenção de 9 horas da manhã ao meio-dia. Ele não pode ficar à disposição o tempo inteiro, o dia inteiro, a semana inteira lá, senão ele seria funcionário da Codenca e não do INSS. Nós temos ali, só para você ter ideia, de um banco, ele disponibiliza 2 gerentes de uma instituição bancária para estar com a gente. Você imagina se todos os dias, de segunda a sexta, tivesse 2 gerentes de banco o dia inteiro, a semana inteira. Então, nós tínhamos que encontrar, naturalmente, um espaço da semana, alguns horários, para que eles possam estar todos com a gente. E aí, hoje, a gente já se somam 12 parceiros. E, com isso, a gente, naturalmente, o tempo é muito curto. Então, por isso, a gente leva, já é a 3ª vez que a gente está levando, esse ano, a 3ª vez, né, o Espaço do Empreendedor para a Praça São Salvador. Sim. E aí a gente disponibiliza 2 dias, tá certo? De 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A gente faz uma programação, não é agora, essa semana que a gente está divulgando, mas eu já estou fazendo essa programação interna, junto com os parceiros, já tem quase 2 semanas que eu estou conversando com eles, encontrando realmente uma data específica, para que eles pudessem se programar internamente na questão do horário, né? Então, isso é muito importante. Agora nós temos aí a questão do Natal, que a Praça São Salvador ela vai estar aí com a questão da ornamentação na praça. A gente teve que encontrar um lugar adequado para que a gente não atrapalhasse ali tanto a ornamentação da praça como os visitantes. Então, a gente encontrou um espaço ali na praça que vai ser em frente à Banca do Coliseu, em frente à saída ali do Ninho das Águias. São 2 tendas, 10 por 10, são 200 metros quadrados, né, que a gente vai ter ali reservado para esse empreendedor. E você veja que esse trabalho, com muitas críticas, sempre olhando de forma construtiva, que a gente conseguiu chegar agora a mais de 6.000 pessoas formalizadas. E a gente tem também uma outra ação chamada Café Empreendedor, que é uma oportunidade também desse empreendedor que no momento que se formaliza ou que está para se formalizar, ele poder tirar as suas dúvidas. A gente sempre faz ali, a gente sempre leva um palestrante, para que ele possa ali, na oportunidade, falar um pouco mais, de forma objetiva, para esses empreendedores, a responsabilidade de formalizar um negócio, porque é muito importante, uma felicidade o nascimento, seja de uma criança, como você falou aí do Heitor, né? É muito importante, eu, por exemplo, que acabei, nasceu meu filho agora, tem 30 dias. Coisa boa, obrigado. Quer dizer, então é uma felicidade muito grande, o nascimento de uma empresa, né? Então, são mais de 6.000 nascimentos de empresas que a gente tem comemorado. Isso é muito importante comemorar. Porém, a qualidade desses empreendedores é muito mais importante do que isso. A gente prioriza muito a qualidade. Por isso, eu sempre digo o seguinte, na dúvida, procura se informar. A informação ela vai fazer com que diminua a mortalidade das empresas, né? Principalmente desses pequenos negócios. Por isso nós temos lá
o Sebrae junto com a gente como parceiro, o INSS que dá todo tipo de informação com relação os benefícios previdenciários que esses empreendedores vão ter, instituições bancárias que vão falar com relação a crédito, o que ele tem que se preparar, é muito importante ele ter capital de giro, tá certo? Cursos que de vez em quando a gente dá falando sobre plano de negócios, tá certo? A última palestra que nós tivemos agora lá do Café Empreendedor, nós levamos Mauro Silva, que é o nosso secretário de comunicação, que abordou um tema muito importante. Você estava falando aí agora, principalmente a comunicação, que está entrando agora nessa questão da internet. Todo mundo sabe hoje que a internet é um meio de comunicação muito importante. Você vê que nos Estados Unidos a eleição foi maciça o investimento na questão hoje da internet. Os blogs ganharam uma força fantástica, o Twitter também agora está ganhando também uma divulgação muito importante. Então, nós falamos sobre a questão, o Mauro Silva abordou o tema da internet, das redes sociais para os pequenos negócios. Por quê? É de graça, é gratuito, mas é importante esse empreendedor saber que existe uma responsabilidade no momento que ele divulga o pequeno negócio dele, seja um pipoqueiro, seja um cabeleireiro, seja uma manicure, seja o que for, no momento que ele divulga a empresa dele num Twitter, faz um blog, faz um site, faz um Facebook. No momento que ele faz isso, ele tem que ter credibilidade, ele não pode fazer e deixar para lá e esquecer. Então, é muito importante, porque é gratuito e a quantidade de pessoas que ele vai alcançar com essa rede social, as redes sociais, é muito grande. Então, é importante ele ter qualidade, é importante ele saber o que é uma nota fiscal. Hoje, o empreendedor, a gente já, esse tema especificamente, nós não abordamos, mas já é tema dos próximos cafés empreendedores, para que ele possa saber como que ele emite a nota fiscal. O empreendedor individual, ele pode ter tanto a nota fiscal eletrônica, quanto a nota fiscal impressa. Como é que ele faz? Existe muita dúvida com relação à nota fiscal de serviço, nota fiscal de comércio, aonde que ele busca isso, né? Então, essas críticas todas, elas vêm surgindo. E no momento que vem surgindo, a gente vai mudando, a gente vai adequando. Só para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás eu recebi uma crítica com relação à própria nota fiscal, né? Como que faz para ele tirar a nota fiscal? Um empreendedor me passou até um e-mail dizendo, poxa, eu tenho dúvida com relação à nota fiscal, eu vou no lugar, a pessoa não informa, eu vou no outro lugar, a pessoa não informa. Então, eu absorvi para mim essa dúvida e busquei toda essa informação. E hoje, na questão do ISS, a gente colocou uma pessoa lá da própria Secretaria de Finanças, que está lá toda quarta-feira nos autos da rodoviária Roberto Silveira, de 9 horas da manhã ao meio-dia, que é o espaço denominado Espaço do Empreendedor, para não só tirar a dúvida para ele, mas também ajudá-lo a ele acessar, porque são muitas informações que ele tem que inserir dentro do site da Prefeitura, para que ele possa conseguir a nota fiscal eletrônica. E, às vezes, a pessoa ela se perde em tanta informação que ela tem que inserir. E, de fato, tem que inserir mesmo. Divago, né? o cara que é um pequeno empreendedor agora, que ele vai formatar uma empresa individual, que dizem, né? Isso. Ele precisa de contador para formalizar essa empresa? Necessariamente não, mas como eu falei, os dados, porque ele pode ir no portal do empreendedor e ele pode entender melhor isso, empreender, quer dizer, pode compreender, tá certo? E ele mesmo pode fazer a sua formalização. Porém, isso, às vezes, a pessoa, isso não são poucas, são muitas pessoas que acabam, como eu acabei de comentar, no momento dele inserir os dados, muitas pessoas se perdem, né? Pode esquecer um número, pode não saber se ele pode inserir uma categoria, são 15 categorias diferentes que ele pode inserir, se aquela categoria, por exemplo, está adequada ou não para ele, só para você ter uma ideia. Lógico, só para você ter uma ideia de uma dúvida específica. Por exemplo, se ele diz que ele é cabeleireiro e ele é esteticista, ele pode colocar ali. Só que no momento que ele fala que é cabeleireiro, a secretaria, a vigilância sanitária, que é norma, não é nossa, é uma normatização da vigilância sanitária, diz que o cabeleireiro ele tem que ter uma porta de saída para a rua. Né? E se ele não estiver adequado a isso, se ele não souber esta norma, no momento que ele for buscar a autorização da vigilância sanitária, a vigilância sanitária vai negar essa autorização. E aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer uma obra
seja na residência dele, no comércio dele, se for na residência, uma obra no comércio dele, já vai criar um transtorno para ele. Aí ele vai optar por fazer uma alteração no contrato que ele fez, ele mesmo fez. E ele vai ter um custo para poder fazer essa alteração. Tá certo? Então, ele já vai começar uma coisa que era gratuita, ele já vai ter que começar a pagar, e aí uma coisa que ele achava muito fácil, já vai criar um transtorno muito grande para ele. E lá no Espaço Empreendedor, o empreendedor justamente tem consegue tirar essas dúvidas para se formatar uma empresa. O cara chega informal, ele sai de lá formal? São duas perguntas. Entra informal, sai formal, e lá ele consegue tirar todas essas dúvidas? Consegue porque, como eu falei, são 12 parceiros, a gente prioriza muito o circuito de informações. Eu acho que o empreendedor, você falou no início, antes da gente começar a falar sobre a questão da informação. A informação, ela é a base para que a pessoa não tenha a mortalidade do seu pequeno negócio às vistas, né? E em muito pouco tempo. Então, é muito importante a pessoa priorizar a questão da informação. Então, ele lá vai ter todas as suas dúvidas sanadas, se naturalmente ele tiver um pouco mais de paciência. E eu digo que lá é o espaço dele. Ele não tem que ir lá para ir uma vez só. Ele pode ir lá 1, 2, 3. Ele sempre vai encontrar informações novas para eles. Tá? E ele pode sair de lá totalmente formalizado. Ele pode sair de lá, a gente tem isso, os contadores, tá? Ele pode sair de lá com o seu CNPJ, ele pode sair de lá já encaminhado para a própria instituição bancária, que ele achar importante, achar adequada para ele, já com a conta bancária, né, já formalizada. Ele já sai de lá com o seu alvará provisório, e ele pode voltar para lá para fazer o seu pedido do alvará definitivo. Ele pode sair de lá já adequado para que a própria vigilância sanitária vá no lugar dele, no momento que fizer a visita, já autorizar, não ter transtorno algum. Ele pode sair de lá sabendo se a postura indica aquele negócio, se pode, se não pode, porque às vezes a pessoa acha que pode tudo no espaço público, porque a pessoa acha o seguinte: é público, é meu. Se é meu, eu posso fazer. Mas não é, o público é de todos. Agora, Givaldo, é o contrário. Esse período agora de fim de ano, o início do próximo ano, todos pensam numa vida nova, num crescimento, num posicionamento. Aumenta também esse número de empreendedores? Olha, eu tenho visto aumentar o número de empreendedores gradativamente, viu, Granja? Eu não estou vendo essa questão de final do ano, as pessoas correrem como se fosse um presente. Não tenho visto isso, muito pelo contrário. Quando eu vejo isso, eu sempre digo, até inclusive o próprio site da prefeitura, eu fiz questão que ele entrevistasse uma senhora que foi lá no Espaço do Empreendedor e ela já ia logo, ela queria se formalizar. Não, eu quero me formalizar. Eu disse, não, passe pelo circuito de informações, né, que tem lá o SEBRAE, que tem lá o INSS, que tem lá a postura, que tem lá a vigilância sanitária, que tem as instituições bancárias, que tem o Fundecam. Passe pelo circuito de informações. No momento que ela passou pelo circuito de informações, ela viu que no momento em que ela formalizar o negócio dela, é uma empresa. Sim. Ela vai ter responsabilidades. É importante ela saber quais são essas responsabilidades. No momento que ela viu que essas responsabilidades seriam aquelas, e olha que o imposto é único, tá certo? Se for para serviço, às vezes eu me confundo, se for para serviço são R$5, né? E se for para o comércio é R$1 e é fixo, né? Quer dizer, o imposto ele não é acumulativo, tá certo? Ela parou e falou assim, não, deixa eu pensar um pouquinho. Ela levou todas as informações para casa, deixa eu pensar um pouquinho, na próxima semana eu venho. Quer dizer, ninguém é forçado lá a se formalizar, muito pelo contrário, é orientado para que no momento em que ela se formalizar, ela se formalize com qualidade, porque senão ela terá um transtorno lá para frente. Então, esse número de mais de 6 mil pessoas formalizadas, a gente comemora, tá certo? Comemoramos com 5 mil, eu vim aqui inclusive, né? Com 5 mil formalizados, fizemos uma grande festa, um grande sorteio. Comemoramos, agora estamos comemorando mais de 6 mil pessoas formalizadas, e aí levando o Espaço do Empreendedor para a Praça São Salvador. Porém, eu digo, é muito importante essa comemoração nossa, ela está incluída aí na questão da qualidade dos empreendedores que a gente formaliza, que é uma responsabilidade muito grande, né? Então, respondendo, não sei se eu respondi adequadamente, Vitor, a pessoa sai de lá
totalmente legalizada, se assim ela desejar. A gente não força isso. Tem lá todos os aparatos, todos os autores necessários para que ela possa tirar todas as suas dúvidas. E se mesmo ela tendo ido lá e ela não encontrou, eu chamo de algum autor, mas algum parceiro que talvez não tenha tirado a informação adequada para ela, ela pode me acessar no blog, né, blog do Givago Faria, pode colocar lá o e-mail dela, pode passar a mensagem, que a gente vai buscar essa informação, alguma dúvida que ela tenha tido, para que a gente possa, e aí são críticas, que eu acho que sempre serão construtivas, senão a gente não vai conseguir alcançar o desejo adequado dessas pessoas. Givago, obrigado pela presença, boa sorte quinta e sexta-feira, que tragam mais empreendedores para o nosso município formalizados. E o blog do Givago, como é que é? Como é que é? Blog do Givago Faria. Blog Givago Faria, não tem o do não. Blog Givago Faria. .com.br. Fica mais fácil. Muito bom. O presidente é assim, né? .com.br. Se você é blogspot.net.org.com.br. Esse é o negócio de ponto. www.blog do Givago. Não tem do não. Blog Givago Faria. Bloggivagofaria.com.br. Obrigado, Paulo sempre. Muito obrigado. Conversamos com o presidente da Codenca, o senhor Givago Faria, ele que veio conversar conosco sobre o Espaço do Empreendedor, que vai funcionar na Praça de São Salvador, quinta-feira, dia 1º, e sexta-feira, agora dia 2, de 9 às 17 horas. Você que é um empreendedor, mas está informal, é a grande chance agora de se formalizar e contribuir com o nosso Estado, porque o Estado precisa de contribuição também, né, grande vereador? Claro, não tem obra pública, não tem nada. Quem não contribui não constrói. Exatamente. E uma frase agora que eu aprendi semana passada e vou compartilhar com todos vocês. Por favor. Para aprender a multiplicar, tem que aprender a dividir, campeão. Então o Estado... Você aprendeu isso? Para aprender a multiplicar, tem que aprender a dividir. Você já está indo nas reuniões, não? Chama o intervalo comercial, volto já, não sai daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Patrocínio Instituto de Psicologia Crescer. Conheça a agenda de cursos, palestras e atendimento do ISEC pelo site www.isec.psc.com.br.